já se acomoda, já tem, né? E a gente não é muito aberto a mudanças. E os jovens estão nesse período, né? Descobrindo qual vai ser sua profissão, conhecendo, né? Namorado, namorada. Estão nessa fase de descobertas, então eles estão muito mais abertos a receber e estão mais disponíveis a mudar mesmo. Então, foi feita até uma pesquisa na própria aula, né? E acho que eu e mais 5 pessoas que aceitamos Jesus depois dos 21 anos. Eu estava entre elas. Os demais, todos antes dos 21 anos. Então, por que eu chamei eles, né? A Mário Vini como líderes de jovens e o Gia e a Anne como líderes do evangelismo. Mas, como a gente falou na aula, na cultura do evangelismo, o ID é para todos. Então, todos nós precisamos estar à disposição do Senhor para cumprir essa ordenança, né? Fazer parte da grande comissão. E é isso que a gente vai. Então, eles vão passar. Eles assistiram a aula comigo da mentoria. Tivemos já uma reunião com o pastor que foi o mentor desse projeto, e ele passou algumas coisas. A nossa igreja já está inscrita no projeto, porque precisa fazer uma inscrição da igreja, já está tudo certinho. Mas eu vou deixar para eles falar, eu só quis dar essa introdução, né? Vou deixar para eles compartilhar. E antes disso, vamos orar ao Senhor para que Ele venha trazer clareza no nosso entendimento de quão importante é esse projeto, de quão importante é o evangelismo para que outras pessoas sejam alcançadas. Muitas pessoas, queridos, não vão até a igreja que precisa ir até elas. Então, fazer evangelismo, sair do templo, é de extrema importância. Então, vamos pedir para o Senhor, nessa oração, que Ele abra o nosso entendimento com relação a isso, que Ele mude o nosso coração, se ainda o nosso coração não tem esse desejo de evangelizar, e, sobretudo, que o Senhor nos dê estratégias, né, para que esse tempo seja um tempo realmente de plantio de sementes. E muitas sementes nós não veremos florescer, mas nós não estamos fazendo para nós, né? Nós estamos fazendo para o Senhor e para o reino. Então, que o Senhor nos ajude nessa tarefa. Amém? Pai, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti, te agradecendo, Pai, mais uma vez por esse tempo de comunhão, de estarmos juntos, Pai, falando das coisas do Senhor, das coisas do alto. Que o Senhor traga, Pai, à nossa mente a clareza de entendimento, traz as Tuas revelações para nós. Coloca, Pai, o Teu amor por almas em nós, porque sem amor, Pai, nós nada conseguimos fazer, nós não vamos ter êxito, Pai, em nenhuma tarefa. Mas nós cremos, Pai, que o Teu amor está sendo liberado em nós, para que ele seja, Pai, manifestado através de nós. Nos ajuda, Pai, nos ensina, nos equipa, Pai, nos dê, Senhor, estratégias que vêm do alto, porque também nós, com as nossas forças, com as nossas mãos, não conseguiremos nada, porque é o Teu Espírito Santo que convence. A Tua palavra diz que não é por força e não é por violência, é pelo Espírito. Por isso nós clamamos, Espírito Santo, se conosco durante esse tempo. Tira do nosso meio toda e qualquer distração, tudo que possa estar impedindo nós, Pai, de estarmos realmente focados na Tua palavra e no que será ministrado nessa noite. E que possa ser, Pai, uma noite proveitosa para a edificação, Pai, das nossas vidas em primeiro lugar e para o Teu reino. Assim, Pai, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, com vocês, gurizada. Amém. Boa noite a todos. Que a paz seja convosco, amém? Irmão, nós pedimos para ligarem as câmeras, que a gente sabe que quando a câmera está desligada, a gente fica muito disperso, né? A gente faz uma coisinha aqui, faz uma coisinha ali, deixa o celular num canto, sai caminhar, vai lá para o quarto e não ouve nada, né? Então, por isso a gente pediu para ligarem as câmeras, para que a gente consiga manter o foco
conseguir entender e absorver o máximo possível, ok? Então, assim, antes de a gente apresentar o projeto, eu quero só compartilhar algo com os irmãos que me chamou a atenção hoje, tá? Hoje nós estamos fazendo um serviço em outra cidade, aqui perto de São Miguel, e a gente almoçou lá e tal, na cidade, na casa do cliente, e conversando com a mulher dona da casa, ela começou a falar assim, né? Ela sabe, ela me chama de pastor, né? Ela sabe que a gente é da igreja e tal. Ela sempre, é bem legal assim, a moça, ela é bem brincadeira e fica falando isso, né? E daí nós na mesa conversando, aí ela casou agora há pouco tempo, né? E quem fez o casamento dele, desse igreja católica do esposo dela. Aí esse pastor deu para eles fazer esse casamento, né? Daí entramos nesse assunto de evangélico, de igreja evangélica, de igreja católica, tudo mais. E ela começou a falar da cidade, algo que eu achei muito, muito curioso, sabe? Ela começou a falar que, até no final eu falei, isso é perseguição religiosa, podemos dizer assim. Ela começou a falar assim, ó, parece que tem o padre da igreja católica da cidade, que começou a chamar os pais dos colégios, dos alunos nos colégios, e começou a falar que todos os pais têm que obrigar os alunos a fazer a crisma, fazer tudo isso, enfim, tudo mais, tem que fazer igreja católica, e que não era para deixar os filhos mais irem numa tal igreja evangélica que tem na cidade, que é uma igreja que está crescendo, é uma igreja que está, enfim, eu não sei o que a igreja está fazendo, enfim, mas esse padre chamou os pais e falou, ó, não deixem mais seus filhos ir a essa igreja, né? E aí, pensando nisso, eu fiquei um fato bem curioso, sabe? E ela falou também que muitas pessoas que são donas de comércio, são comerciantes na cidade, se elas começam a frequentar a igreja evangélica na cidade, muitas pessoas boicotam a empresa dessas pessoas. Elas não compram mais, não vão mais fazer serviço nessas empresas, porque essas pessoas estão virando evangélicas, sabe? Se alguém professa ser um cristão, ser um evangélico, as pessoas param de comprar dela, sabe? Um negócio bem curioso, o catolicismo, então, ele é muito forte na cidade. E não é por religião, né? Mas a gente sabe que, enfim, eu não vou entrar muito nesse assunto, mas mexeu muito comigo, sabe? Me deixou muito curioso esse negócio. Como a população está a população mais antiga, a população mais idosa, eles têm isso, sabe? Talvez por quê? Talvez negligência da própria igreja, né? Talvez a igreja evangélica, né? Cristã, a igreja de Cristo. Talvez negligenciou em levar o evangelho, negligenciou em sair de dentro das quatro paredes da igreja, né? Não ser ficou o tempo inteiro sendo aquela igreja somente uma igreja passiva. Uma igreja que fica ali sentada dentro do banco da igreja no domingo à noite, esperando as pessoas virem, né? E aí trazendo para nós hoje, por isso que foi criado, por isso que eu creio que Deus deu essa estratégia do Projeto Velos, que é nós, enquanto Igreja de Cristo, nos posicionarmos como uma igreja ativa, uma igreja que vai, uma igreja que sai das quatro paredes e influencia a sociedade, sabe? Para que daqui a alguns anos não aconteça o que acontece nessa cidade, onde as pessoas não podem proclamar a sua fé como cristãs, porque elas podem ter os seus negócios talvez fechados por se declararem cristãs. Isso é só algo simples, né? Tem países que perseguem e matam cristãos. É somente um exemplo muito, muito básico, comparando com o mundo, né? Então, nós, como cristãos, nós temos que nos posicionarmos hoje. Nós precisamos ter esse posicionamento, essa ativação, digamos assim. Que a Bíblia fala, né, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, quer dizer que a igreja avançou contra as portas, a igreja foi contra as portas, né? Então, nós, enquanto cristãos, enquanto igreja de Cristo, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos fazer, precisamos ir para cima, né? Nos posicionarmos. Ah, mas vou ter perseguição, a pessoa não vai mais comprar de mim, isso e tudo mais. Nós temos que lembrar que nós temos a voz profética. Nós que carregamos a voz. Nós que temos o poder, a Bíblia fala do poder da língua, né? Então nós temos que declarar, temos que profetizar, temos que orar,
temos que evangelizar e tudo mais. Então nós, juntamente com esse projeto, é isso que nós estamos fazendo hoje, que vamos começar a fazer, que é ir, quer fazer, quer se posicionar, pois somente assim a sociedade vai ser transformada, pessoas vão ser alcançadas, a volta de Jesus vai ser abreviada, né? Então vamos começar. Eu vou compartilhar com os irmãos o slide aqui do projeto mesmo. Todos estão vendo? Calma aí. Todos estão vendo? Bem, só faz um joinha assim, beleza. Sim. Sim. Show. Deixa eu começar do começo aqui, então. Eu não vou mostrar todos os slides, tá? A gente selecionou os mais importantes, podemos dizer assim. Tá? Quero começar com essa fase aqui, então. A igreja existe para nada mais que atrair os homens a Cristo, para torná-los pequenos cristos. Se ela não estiver fazendo isso, todos os templos, líderes, missões, sermões e até mesmo o uso da própria Bíblia são simplesmente uma perda de tempo. Deus tornou-se homem para nenhum outro propósito. Então aqui fala que se nós, enquanto igreja de Cristo, não nos posicionarmos, não formos e pormos em prática tudo que nós aprendemos na mentoria até agora, porque agora é a prática. Vamos começar agora em diante, é tudo que nós aprendemos com a pastora até agora, né, na mentoria, agora nós vamos pôr na prática, né? A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que tem muita dúvida, tem muito medo, tem timidez, tem tudo isso. Mas nós temos que confiar, nós temos que ir, que quem vai capacitar, quem vai botar a palavra, quem vai nos dar a força é Deus, é o Espírito Santo, é Ele que vai estar nos direcionando. Então nós precisamos ir. Amém? Então, slide 7. Deixa eu pular aqui, porque é muita informação. Então, aqui, ó, que são os impactos que o evangelismo traz, tá? São 3 áreas que ele impacta, que é em você, que é, no caso em nós, o próprio crescimento espiritual. Isso está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 23, eu vou ler para vocês. Se quiserem abrir amém, se quiserem marcar, pode marcar ele depois. Lucas 10, 23. Então Jesus virou-se para os discípulos e disse só para eles: felizes são as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo. Então aqui fala que quando nós buscamos, quando nós entendemos o evangelismo, o levar o evangelho, a gente tem a gente automaticamente atinge novos níveis, né? Porque a gente se prepara, a gente jejua, a gente lê mais a palavra, a gente fica mais sensível à voz do Senhor, a gente se posiciona, né, como filhos realmente, como pessoas que sabem o que querem, sabem para onde que vão, sabem porque foram criadas. Então há esse crescimento espiritual. Por isso que nós estamos aqui participando dessa mentoria, que nós precisamos crescer espiritualmente. Não podemos ficar sempre no leitinho, digamos assim, que a Bíblia fala, né? Temos que ter um alimento mais sólido. E quando nós ingerimos esse alimento sólido, nós vamos crescendo e nós vamos impactando e mudando o lugar que nós estamos, né? E influenciando o lugar, influenciando a sociedade e as pessoas que convivem conosco. Outro ponto, impacto, salvação. No caso, na sociedade, nas pessoas. Isso está em Atos 2, 41. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Então, quando nós nos posicionamos com o evangelismo, nós vamos levar o evangelho, pregar o evangelho, o segundo impacto é questão de salvação. Vidas são alcançadas, vidas são transformadas, vidas são tocadas. Quando o evangelismo ele é feito, quando uma igreja pratica esse evangelismo, né, entende o que é evangelismo, a importância do evangelismo e faz ele, né? Terceiro ponto, no mundo, ele promove a volta de Jesus. Mateus 24:14. E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade. Então virá o fim. Então o evangelismo, ele abrevia a volta de Jesus. Se nós anunciamos tanto, falamos tanto nos louvores, Maranata, nós cantamos, nós pedimos, Jesus volta, Jesus vem, mas vai depender bastante de nós, do nosso posicionamento e entender que para abreviar a volta de Jesus,
nós temos que evangelizar. Para que Jesus volte, pessoas precisarão ouvir o evangelho. Nós queremos que ele volte logo. Nós precisamos participar de uma ação. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos avançar. Então, próximo slide. Slide número 8. Deixa eu voltar aqui, só um minuto. Numa entrevista, a pastora falou sobre isso há recém. Uma entrevista que foi feita com 1.200 cristãos evangélicos. Se constatou que 96% deles recebeu a Cristo antes dos 21 anos. Então, por isso a importância de alcançarmos os jovens, alcançarmos os adolescentes, alcançarmos as crianças. Porque se nós deixarmos para eles conhecerem a Jesus, depois dos 21, a probabilidade de eles conhecerem diminui muito. E aqui no próximo slide até fala, aqui, ó, George Barnes escreve no livro: se uma pessoa não receber a Cristo como seu Senhor e Salvador antes dos 15 anos, suas chances de se converter mais adiante é de apenas 6%. Por quê? Porque a partir dos 15 anos, 14, 16, como a pastora falou, recém, ela está descobrindo o mundo, está descobrindo as possibilidades, está tentando se descobrir, está procurando entender o propósito de vida dela. E se alguma pessoa, chegar para ela e falar, o caminho é esse, ela vai começar a andar. Se a igreja negligenciar, se a igreja não estiver lá mostrando para essas pessoas, para esses jovens, para essas crianças, para essa juventude, qual é o caminho, que Jesus é o caminho, a primeira pessoa que chegar para ela e falar um caminho, ela vai seguir. Então, essa chance dela conhecer Jesus vai diminuir, vai chegar a 6%. Vai dificultar ainda mais, a ponto de, talvez, acontecer como acontece nessa cidade, que eu compartilhei com os irmãos da recém. Deixa eu ver outro slide agora. Slide 11, aqui. Os líderes da igreja estão se tornando menos evangelísticos. Uma pesquisa sobre pastores que eu conduzi, no caso esse Tom Rainer aí, revelou que mais da metade dos pastores não fizeram esforços evangelísticos de qualquer tipo nos últimos 6 meses. Então, eles não transmitiram o evangelho e não tentaram evangelizar nenhuma pessoa perdida e não evangelizada em nenhum nível. A pesquisa que foi feita mostrou que pastores, mas não somente pastores, né? Não vou falar pastor aqui, mas são líderes, não evangelizaram ninguém nos últimos 6 meses. E se nós darmos para nós, realmente é uma verdade. Nos últimos 6 meses, ações foram feitas, mas podiam ter feito mais, né? Olhando para nós, não precisa nem olhar para a igreja, olhando eu para mim. Talvez eu podia ter evangelizado mais, talvez eu podia ter falado mais, aproveitado melhor as oportunidades, né? Então, essa negligência nossa pode ter consequências mais para frente. Pode acabar diminuindo. Em vez de abreviar, nós vamos cada vez postergando mais a volta de Jesus. Porque nós negligenciamos. Que nós deixamos de fazer. Nós deixamos de falar. Slide 12. A juventude tem medo de evangelizar. Isso é uma grande verdade. Né? Não só a juventude, mas eu creio que todos, sabe? Em todas as idades, todos nós temos esse certo medo de evangelizar. Aí o que a gente faz? A gente fica jogando para os outros. Né? A gente fala, não, mas aquela pessoa tem o dom, então eu vou deixar que ela faça evangelismo. Né? A minha mãe tem o dom, eu vou deixar para que ela faça evangelismo. Ela é boa nisso. Eu não sou bom bastante. Mas Jesus falava que era para ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele não falou, a pastora já falou sobre isso. Não é aquele que tem dom, não é aquele que sabe, não é aquele que tem teologia. É para todos irem e fazer. Né? E, infelizmente, o medo ele trava, realmente. O medo, se nós ouvirmos ele, se nós, em qualquer coisa que nós vamos fazer, né? Não somente em evangelizar, mas em orar por alguém, em fazer algo novo, né? Estudar algo diferente, empreender, tudo que nós vamos fazer. O Tiago pode falar sobre isso também, né, Tiago? Essa questão de empreender. Isso sempre vai ter medo. Isso sempre vai dar medo. Tudo que é novo nos traz medo.
Só que nós temos que olhar mais para aquele que pediu para nós ir, aquele que mandou nós irmos. Porque ele prometeu também que estaria conosco. Ele prometeu também que ele iria nos capacitar, que ele iria nos usar onde nós estivéssemos. Então, precisamos que dar mais voz a Jesus, mais voz ao que ele nos pediu, e menos voz a esse medo. Né? Temos que apagar essa voz, esse medo, que sempre vai ter, mas nós precisamos vencê-lo. Passar aqui umas coisas que não, são notícias que nós ouvimos muitas e muitas vezes. Então, diante disso, irmãos, Deus direcionou esse projeto, tá? Projeto Velos. Velos significa flecha. E... Então, no grego, ele é... Mora. Não descontei. Desconta aí, porque o cachorrinho tá gritando aqui. O grego, então, é o idioma estratégico. Foi um idioma estratégico para a propagação do evangelho aos gentios. Muitas pessoas só conheceram a Jesus, ouviram falar do evangelho, por causa da língua, né, da língua grega, que foi uma língua muito estratégica na época de Jesus. Outro ponto, flecha, filiação espiritual. Lá em Salmo 127, versículo 14, acho que ou 4, alguma coisa assim, fala sobre isso, que os filhos na mão dos pais são como flechas, né, que são lançadas em direção a algo, enfim. Velos também flecha, envio, né, mandar, velocidade, senso de urgência e destino, que é um chamado e propósito de vida. Slide 21. Qual é o propósito, então, desse Velos, desse projeto que a gente quer começar a iniciar, no caso? Ele é um movimento de evangelismo e avivamento. Ele tem o objetivo de despertar a juventude para o evangelismo, marcar a presença de forma estratégica na cidade, nos ajuntamentos mais expressivos de juventude, e tem o objetivo também de oração e intercessão estratégica nas cidades. Então, sim, ele fala muito da juventude. Só que a juventude sozinha não consegue, ela precisa ter uma base, ela precisa ter pessoas por trás. Essas pessoas que dão a base para que a próxima geração consiga fazer algo, são as pessoas mais pé no chão, podemos dizer assim, sabe? Que tem um pouco mais de experiência. Que a juventude é muito, vou fazer, vou para cima, não vou me preparar e vou ir. Vou ir e vou fazer. Só que nós precisamos ter a retaguarda. A professora sempre falou sobre isso. Ela nos envia, vão lá e faz. Nós estamos aqui, preparados para ajudar, para ser a base, para auxiliar vocês. Esse é o objetivo do Velos, tá? Slide 21. O propósito do Velos. Força da unidade da Igreja Brasileira em ação. Como seria essa igreja em unidade? Como seria a igreja em unidade presente nas cidades, em toda a nação? Como seria a igreja como uma presença expressiva nas ruas, por um único nome, Jesus? Como seriam todos juntos, atuando na sociedade, fazendo o bem, orando e adorando a Deus e compartilhando o amor de Jesus? Esse é o propósito do Velos. É para que a igreja, a nação evangélica, a nação cristã, que realmente que tem um comprometimento, que entende o propósito, que entende que precisa evangelizar, a junção de tudo isso, todas essas forças, que a gente fala que não é a placa de uma igreja, não é um projeto do quadrangular, não é um projeto da Assembleia, não é um projeto do Jesuscope. O Jesuscope está encabeçando, né? Ele ajudou a anunciar isso, mas esse projeto é nação, esse projeto é nacional. Como a Anne falou no vídeo no domingo, é um projeto onde mais de 170 igrejas estarão participando desse projeto, que acontecerá nos dias 13 a 17 de julho. 13 a 17 de julho, com algumas ações. Deixa eu ir para baixo aqui para achar as ações. Aqui, ó. As ações de evangelismo. Aqui são sugestões, tá, irmãos? Nós não vamos, talvez, fazer todos, vamos fazer algum por questão de pessoas, por questão de adaptação para a nossa cidade e tudo mais. Então, atos de bondade, evangelismo pessoal, oração e adoração em lugares estratégicos, culto nas praças, arte no parque, cuidado com o meio ambiente. E um que eu posso dar para os irmãos como algo que será feito
é algo que eu quero que vocês leiam agora. Deixa eu só parar. Já tem resposta, né? Que já tem resposta para um objetivo que nós vamos fazer. Eu vou parar a apresentação desse slide, eu vou mostrar uma imagem para os irmãos que eu quero que vocês leiam. Bem rapidinho aqui. Só um minuto. Não aparecer. Como é que eu fiz antes aqui que eu não estou achando? Pessoal, enquanto o Vini abre, Pode falar, pastor. tem uma outra pesquisa do pessoal do Velos que dizem que nessa pesquisa eles fizeram qual era a religião dos jovens. E o número de jovens sem religião é maior do que o número de jovens católicos e evangélicos juntos. E aí foi perguntado se eles acreditam em Deus, acreditam em Jesus. Sim, mas para eles Jesus está em qualquer lugar. O sincretismo religioso. Jesus pode ser uma energia. Vocês já ouviram isso, né? Em diversas religiões. Então, assim, ó, conhecem um Jesus que não é verdadeiro, né? E quando ele falou isso, que imagina a quantidade de jovens, queridos, se perdendo. Até ele citou o exemplo daquela tragédia em Santa Maria, né? Vocês lembram disso, Vini? Aquela tragédia em Santa Maria, né? Será que alguém pensou em estar lá evangelizando naquele lugar? Quantos jovens, né, perderam a vida naquele acidente? E então, assim, são lacunas que talvez a igreja está realmente deixando lacunas abertas, nós estamos deixando muito a desejar, né? E então eu vou fechar aqui para o Vini dar continuidade. Eu só queria falar isso, pensa assim, ó, muito mais jovens que não têm religião, que dizem que conhecem Deus, porque todo mundo vai dizer, tu acredita? É muito difícil alguém se dizer ateu, né? Ou que não acredita. Todo mundo acredita em Deus, né? Mas de que forma? Quem é Deus para você? É verdade. E até no exemplo ela fala, né? A pessoa fala acredita em Jesus, aí acredita numa energia, aí acredita na Umbanda e no Espiritismo. Tudo junto. Né? E nessa cidade que eu fui hoje também, a pastora comentou, eles falaram que pessoas acreditam muito nos curandores. Né? Porque aquilo lá faz um monte de tipo de erva, de chá, não sei o que, e todos acreditam nele. Vão lá e compram aquele chá e tomam aquele chá e se resolve o negócio. Sabe? Talvez a igreja não tenha mostrado Jesus corretamente como era para mostrar, né? Mas, enfim, vamos nós mudar essa realidade. Ele falou, né, Vini, que nós temos esse algo nas nossas mãos. Lembra que ele falou do recall, né, Vini, do todinho, né? Que a nossa geração, nós vamos ter que consertar o que algumas coisas se perderam no passado e que denegriram a imagem do cristianismo, do evangelho, né, dos evangélicos, né? Tanto que o Douglas fala que ele não gosta que sejam denominados evangélicos, né, mas discípulos, porque discípulos seguem um mestre, quem é o nosso mestre é Jesus, porque a imagem do evangélico ou do cristianismo foi muito denegrida no decorrer dos anos, né, com tantas coisas. A gente pode falar uma delas, com a tal da teologia da prosperidade, né? E aí se perdeu todos os valores. Então, nós temos essa incumbência na nossa mão, de resgatar essas pessoas e mostrar o evangelho verdadeiro, o evangelho puro e simples, né? Então, nós temos esse compromisso. Ao mesmo tempo que vou ter que construir algo, vou ter que desconstruir algo também, né?
ao mesmo tempo. Então, assim, irmãos, falando sobre uma das ações que será feita, não sei se vocês leram aqui, desculpa, se não leram, leiam isso aqui, essa imagem bem rapidinho. Será que eles conseguem ver? Tá conseguindo enxergar, irmãos? Todos leram, amém? Amém. Um dos projetos, então, que Deus direcionou a fazermos é um projeto de evangelismo no Colégio São Miguel. Eu acho que mais ou menos naquela semana ou uns poucos dias antes, eu vi um comentário com a Mari de nós fazermos algo no Colégio São Miguel. Só que eu falei, eu não sei se é um culto, se é um momento de encontro, se é uma conversa, se é louvor, eu não sei. Mas nós teríamos que fazer algo no Colégio São Miguel. Uma porque eu estudei lá, né, eu me formei lá no ensino médio e tudo. E outra porque eu ouvi comentários sobre o colégio. E logo depois, acho que foi na mesma semana, uma semana depois, a pastora comentou no Projeto Velos conosco, sabe? E aí a gente falou, vamos botar nisso, né? Vamos usar o Velos, vamos botar esse projeto dentro do Velos, vamos implementar e vamos fazer. Essa semana, eu vi essa imagem que eu mostrei para os irmãos agora, que é de uma mulher que ela trabalha no Colégio São Miguel, e ela escreveu isso aqui, ela postou no Facebook dela, que ela no Face, ela escreveu isso aqui. Até na hora eu printei a imagem e mandei no grupo. Então eu creio assim, que é uma direção do Senhor. Eu creio que é uma resposta do Senhor, não só para o Colégio São Miguel, mas para o pontapé inicial, né, para algo que precisa ser feito, um problema que está acontecendo, e eu creio que a solução é Jesus. Eu creio não, eu tenho certeza, que a solução é Jesus. Não só para o colégio, mas para toda uma geração, sabe? E desde que começamos a falar sobre o colégio, a gente sempre comenta de quando vocês passarem pelo Colégio São Miguel, quando vocês passarem pela prefeitura, quando vocês passarem pela Câmara de Vereadores, profetiza sobre esses lugares, né? Declara o reino de Deus sobre esses lugares, declara a cura, né? Declara palavras proféticas. O pastor Cid fala muito nisso, de nós declararmos o reino de Deus, de nós declararmos salvação, de nós declararmos curas. Que a palavra, o poder está em nossa boca. Só que nós não falamos, nós não declaramos, nós não profetizamos. Por isso é a importância de nós como igreja, nós temos esse posicionamento, de nós declararmos e falarmos as coisas. Por isso, irmãos, quando você estiver passando perto do Colégio de São Miguel, quero que você profetize sobre aquele lugar. Não só o colégio, mas em todas as repartições públicas do município. Todas as pessoas que trabalham no município. Né? Todos os colégios. Amém? Deixa eu voltar aqui. Interromper o compartilhamento e abrir de novo o slide. Irmãos, alguém tem alguma pergunta? Por enquanto, não. Então, serão muitas ações, tá? Essas ações, como a gente falou, essas ações elas vão acontecer de maneira simultânea no país inteiro na semana, do dia 13 ao dia 17. Ok? E uma das ações será o do Colégio São Miguel. Né? Nós começamos a escrever um pouquinho sobre ele, o que vamos fazer. A princípio, a ideia é fazer um momento até, eu vinha falando sobre isso já, que seria algo no auditório do Colégio São Miguel, que é um auditório grande lá, um auditório bom. E conversamos um pouco sobre isso e a princípio, né, não sei o que ele vai direcionar ainda, que nós não fomos falar no colégio, não viemos muito em relação a isso, mas num dia da semana, em 3 momentos, né, com a turma da manhã, com as turmas da manhã, as turmas da tarde e as turmas da noite. Nós vamos precisar de pessoas para irem lá conosco, para nos ajudar nisso, e não somente para ir lá, mas principalmente para interceder, principalmente para estar orando, que a intercessão ela é muito importante. E a intercessão não é somente para a Eve. A intercessão não é somente deixar, a Eve faz intercessão. Não, todos nós temos que fazer isso também. Todos nós temos que interceder. Nós temos vai ter o Congresso Estadual de Jovens agora, e eles criaram um grupo de intercessão, onde no dia lá,
algumas pessoas de todas as religiões vai ter uma pessoa que vai estar diante de um horário, enfim, né, meia hora, enfim, não sei como vai ser, mas vai estar separado de todo mundo intercedendo, né, orando por todo o evento, por todo o momento. E por isso a importância dessa intercessão, para que a gente realmente veja o poder de Deus se manifestar no meio das pessoas, no meio da sociedade, no congresso que vai ter. Outro ponto, então, mas não menos importante, é a questão das camisetas. Eu queria ver com a pastora se tem alguma posição das camisetas. Tá sem áudio, pastora. Ainda não tenho, Vini, mas assim que eu tiver... Então, assim, eu até coloquei no grupo da mentoria, pessoal, para vocês entrarem, a gente colocou, o Gia colocou lá o link para entrar no grupo Velos, porque para a gente fazer as coisas, colocar todas as informações lá, né? Então, assim que eu tiver uma posição das camisetas, a gente vai ver o custo direitinho, e tem uma empresa que faz essas camisetas em São Paulo, para ver se para nós é mais viável eles fazerem e mandar para nós, mas a princípio eles comentaram que seria em torno de R$ 25, e a camiseta também é para quem queira a camiseta, não é obrigatório, né? Mas é uma identificação, e a camiseta não fala nada de igreja, ela fala do amor de Jesus, né? Então, a gente pode estar usando em outras oportunidades também, então, mas é para quem quiser, né? E assim que eu tiver, então, quem ainda não está no grupo, no Velos, entra lá no grupo, e assim que eu tiver o posicionamento deles lá, porque a questão é o valor certinho e quantos dias essa camiseta demora para chegar até aqui, né? E acredito que amanhã eu já tenho um posicionamento aí, senão a gente vai mandar fazer por aqui, né? Eles disponibilizam a arte, tudo certinho, eles dão essa autonomia para a gente fazer aonde quiser. Se alguém tiver dúvida ou tiver medo, como é que eu evangelizo? O que eu vou fazer? O que eu vou falar? Além deles passarem para nossos treinamentos, todo o material, PDF, como abordar, como, enfim, tudo isso, todos esses, o que precisa, né, para os dias, enfim, tem o material de apoio que eles dão. Tem o aplicativo, tá, irmãos, que é o aplicativo do Velos mesmo. Lá dentro tem vídeos sobre evangelismo, como evangelizar, tudo mais, tem informações sobre os eventos. Eu gostaria que os irmãos baixassem, se puderem, esse aplicativo depois. A gente até pode botar o grupo no link, o link no grupo depois, né? Esse aplicativo, os irmãos baixarem e já assistirem os vídeos, né? Então já está por dentro do projeto aí. Lembrando que não é só para a juventude, tá, irmãos? É para toda a igreja. Talvez você falar, eu tenho vergonha de ir, eu não consigo ir, não tem problema, você pode orar, você pode interceder, você pode incentivar os jovens aí, as pessoas a irem. Vini, e assim, ó, tem o evangelismo, a abordagem do evangelismo, tem o culto, mas também vai ter, por exemplo, os atos de bondade. O que é os atos de bondade? E a gente vai colocar tudo no grupo, e a gente quer sugestões também, direcionamento do Senhor. Fazer, por exemplo, lá no Hospital Regional, nós comentamos, né? Lá na recepção do pronto-socorro, a gente vai, leva um sanduíche, leva um cafezinho, enfim, vai lá, eles até falaram, vai lá na rodoviária e espera o ônibus chegar e carrega as malas, entende? São atos de bondade, começar a mostrar para as pessoas o porquê que nós somos chamados também, né? Que a igreja é isso, é esse suporte, é esse auxílio. Então, mostrar para a igreja não, para as pessoas, que a igreja não é algo, né, que vai lá e não é crente todo mundo que grita e que se joga no chão. São pessoas que realmente estão dispostas, que vieram para o mundo para um propósito, estão dispostas a ajudar as pessoas nesse propósito. Então, né, então, assim, se você, de repente, assim, não sei abordar no evangelismo, mas ir levar um café, a gente pode, a equipe ir lá na prefeitura
fazer um ato profético lá na frente e orar na prefeitura, que também faz parte, né? A gente pode. Então, vai ter trabalho para todo mundo, né? Cada um, claro, lembra que a gente falou, né? Cada um tem mais aptidão para fazer algumas coisas. O ID é para todos, mas cada um sente mais à vontade. Então, ninguém vai ser obrigado a fazer alguma coisa que não se sinta à vontade em fazer, porque vão ter muitas ações e muita coisa para a gente estar se envolvendo. A gente tinha comentado também da Casa de Apoio, né, que também é um lugar bom também. Até a Mari comentou agora do pessoal do instrumento rotativo, né, pastor? Agora que a filha levar um cafezinho para eles, também é uma possibilidade. Então, tem muita coisa que dá para ser feito, né? Exatamente, a Mari falou sobre isso também, Júnior, de ajudar os idosos, tipo, num sábado, né? Ficar o dia inteiro no centro, para fazer isso, né? Para servir essas pessoas e tudo mais. Tem as redes sociais do Velos, tá? Deixa eu achar aqui, o que eu ia falar? Aqui das equipes. Então vão ser formadas equipes, tá? Nós será selecionado líderes e de cada grupo, de cada ação que será feita, né? Dentro da como teve teoria de equipe de comunicação, atos de bondade, culto na rua, enfim. Só que eu acho que essa das equipes, nós vamos marcar mais, talvez uma reunião, não sei o que tu acha, pastora, uma reunião presencial das equipes. O que tu acha? Para separar, enfim. Pode ser o que eles sugerem nas equipes, né? Que tenha um líder, por exemplo, um líder da equipe de comunicação. E aí o líder tem a sua equipe, né, para divulgação, para, enfim, comunicação, né? Os atos de bondade, uma pessoa, mas todos que podem estar, né, reunidos. Então, assim, ó, para a gente organizar melhor, né? Precisa ter um líder, alguém que tenha um contato direto para ir organizando. Vai ter mobilização online também, que é o evangelismo online em massa. Tipo, naquele dia, assim, ó, a gente vai bombardear as redes sociais e mensagens para os conhecidos, para todo mundo. Então, vai ser assim, né? A equipe de intercessão, né? Porque todas as ações vai ter que ter uma equipe de intercessão no momento, né? Orando e fazendo essa questão do espiritual também, né? Esse evento Ponte é um evento que eles sugerem, assim, alguma coisa, um festival, alguma coisa. Nós até falamos de um trio elétrico andando na rua com música gospel e, sabe, fazer alguma coisa bem ousada Nós mesmo. estamos procurando um DJ bom para fazer isso. DJ cristão, né? Sim. Temos uns contatos, vamos ver se nós achar alguém que realmente dê para fazer algo, beleza. Mas vamos ver o que Deus direciona. O culto na rua, então, não será na rua, né? Nós vamos fazer no colégio. E é isso, então. Vini, vocês que sabem, se querem marcar uma outra reunião, mas eu acho que a gente já poderia, assim, cada um vendo a equipe que gostaria de estar, para a gente começar, porque, gente, dia 13 de julho é menos de um mês. Outra coisa importante, todas as cidades que vão estar participando do Velos vão estar em jejum nesse tempo. Então, é um jejum, uma mobilização de todos em favor do projeto. Então, 21 dias antes, eu nem olhei no calendário a partir de que nós olhamos aqui. Vamos fazer o jejum até dia 17 ou até o dia 13? Até o dia 17, eu acho, 17? né, Vini? Então vamos começar dia 27/6 agora o jejum, para dar 21 dias até dia 17. Dia 27/6. Vamos marcar, enquanto nessas 3 semanas de jejum, um período juntos de oração na igreja, pós-culto de sexta, enfim, né, para a gente estar clamando todos junto, além do nosso momento individual. Então, assim, nós temos muito a fazer nesses dias. E eu tenho certeza, gente, que se nós fizermos, assim,
vai ser um impacto na cidade, né? A gente vai fazer o nome de Jesus conhecido. Eu creio nisso. E nós estamos bem empolgados, assim. Até a Anne e o Gia compartilharam comigo um hub do Eric, que ele dá algumas. Ele trabalha com evangelismo e missões, e ele fala algumas ações, né, que a gente pode estar, de repente, não implantando agora no Velos, mas há coisas que a gente pretende fazer, e assim, nós precisamos nos mobilizar. Como o Vini disse, né, uma das maiores, eu acho, missões que a gente tem é pregar o evangelho e estar clamando pela volta de Jesus, né? E a Bíblia diz que Jesus vai voltar quando? Né? Quando as pessoas conhecerem o seu nome. Quem tem essa responsabilidade de fazer o nome de Jesus conhecido somos nós. E aí, pastora, e se nós agora, todos os irmãos que estão aqui, talvez botarem no chat ou até ligar o microfone e falar, eu quero participar do Atos de Bondade. Não precisa ser líder por enquanto, só para nós separar os grupos mais ou menos, né, para ver quantas pessoas dá em cada grupo, para ir alocando já, né? Eu acho ótimo, Vini. A gente Né? precisa começar já a alinhar, porque quando a gente vê, tá aí, né? Queria contribuir um pouquinho, se me permite. Sim. Então, eu estava até conversando com a pastora, na verdade, a melhor pessoa para se falar sobre seria a minha esposa, né? Porque ela trabalha no Colégio São Miguel. Mas assim, para vocês ficar a par, né? Até nós tava a noite passada falando sobre, né? Algumas coisas que acabaram acontecendo lá. E não é só no Colégio São Miguel, né? A gente já falou outras vezes que, na verdade, os professores carecem muito, muito de conhecimento bíblico. Carecem muito do amor de Cristo. Como eles tentam encontrar a saída para os problemas em todos os lugares, menos no evangelho verdadeiro, sabe? E isso prejudica muito os próprios alunos, porque o exemplo deles, né, ou a quem eles vão pedir, né, ajuda, ou vão pegar instrução ou referência, são os professores. E a gente nota isso nitidamente. Por exemplo, eu estava falando, tem um professor lá no colégio que essa semana ele substituiu o Paulinho, né? O professor Paulinho substituiu e, cara, ele dilacerou a Bíblia em sala. Ele pegou a Bíblia assim e, nossa, rasgou no meio, literalmente. Pegou a palavra, pegou os princípios de Deus, começou a falar que a Bíblia era machista, que a Bíblia é isso, que isso e aquilo. Então, assim, para vocês entenderem que o que a gente tá fazendo lá é de suma importância, cara. É uma geração que nós vamos estar mudando, quem sabe, que nós vamos estar ganhando para Jesus. É uma família, às vezes, que a gente vai estar ganhando. Mas ainda, entre aspas, mais importante, ou tão importante quanto os alunos, são os professores. Entende? Então a gente tem que pensar uma forma de também atingir, né, com o evangelho de amor de Cristo, nos professores também. Porque eles carecem demais disso, desse conhecimento. E e lá no Colégio São Miguel, cara, tem poucos, assim, professores que são cristãos, né? Inclusive essa que postou ali é uma orientadora, coordenadora, se não me engano, que ela é cristã. E assim como outros colégios, né? Então eu acho que é um projeto que futuramente a gente não precisaria só deixar parado, não. Só investir no São Miguel. Eu vejo que tem muito colégio em São Miguel que a gente poderia estar levando essa ideia, sabe? Intercalando daqui a pouco, ou fazer um culto aqui, um culto lá, e eles são muito receptivos, sabe? Porque todos os colégios têm, digamos assim, dificuldade ou problema em lidar com valores, né, nos colégios. E então, se tu chegar com uma proposta, né, tentando restaurar os valores, né, principalmente, né, cristãos, bíblicos, que são os valores que mais importam, eu tenho certeza que eles vão abraçar a ideia, cara. Tenho certeza. No próprio colégio onde eu trabalho, que é o Jaldir aqui, é um colégio que com certeza teria essa entrada, né? Mas o São Miguel é um ponto-chave, porque ele é um colégio, um dos maiores que tem em São Miguel também. Ele é o que mais abrange alunos, mais abrange. Para vocês terem uma ideia, são mais de 60 professores no corpo docente, então é muita gente. E passa muita gente ali, são 3 turnos, é muito aluno. É um lugar assim que vai ser muito importante a intercessão no momento que está fazendo o culto. Porque
Eu creio que muita coisa Deus vai fazer naquele lugar, cara. Mas a gente tem que entrar, assim, literalmente com os dois pés com o Espírito Santo, sabe? Tem que estar preparado. Porque tenho certeza que vai ter. Bom, vocês imaginam o que que acontece dentro da sala de aula espírita, Umbanda, Reiki, tudo que vocês imaginar tem. Então, é uma coisa muito importante que a gente vai fazer, eu acho. Só queria falar que como é que tá a situação lá, né? E tem alunos que estão lá, que que estão no colégio, né? Como a pastora falou, 90% dos alunos não sabem nem o que que é Jesus, cara. Só ouviu falar, acho que é um historiador. Nem tem ideia de quem é Jesus. Eles acham que é um cara bíblico, né? Filho de Deus, historiador que tá pregado na cruzinha lá da sala. Eles não têm ideia de quem é Jesus, cara. Não tem ideia. O mundo deles gira em torno da internet, né? O mundo deles gira em torno da internet. Então, eles são muito carentes, não só de amor, né? Porque às vezes não se tem não só na família, mas na escola também. Tanto que tu viu a postagem, né? Que não é um problema recorrente só do São Miguel. Isso é incomum. Bullying, síndrome do pânico, ansiedade, essas coisas, cara, é comum não. Mas a gente vê todo dia, cara, em todos os colégios. Lá no colégio eu entro assim na entrada do colégio, é sagrado, cara. É sagrado não, mas assim, as palavras têm que ser sábias no usar, né? Mas assim, toda vez que eu entro no colégio, cara, tem esse alunos ali sentados tomando um chá, chorando, tremendo, sabe? E estão ali as orientadoras. E eu fico pensando, o que que elas trabalham com essas crianças? Tipo assim, não, calma, vamos fazer um processo reiki aqui que tu vai ficar boa, entende? Então, esse que é o problema. E daí acaba instruindo a criança, ó, pega esse, inclusive eu já vi, cara. Eu não consegui entrar no assunto e também a gente tem que ser muito sábio, né? Tem que ser eficiente no momento de ser evangelista. Então, porque dependendo como tu aborda o assunto, você vai ser chacotado, você vai ser, sabe, vai fazer escândalo, sabe? Então, eu via falando assim, ó, pega o contato dessa pessoa, vai resolver teu problema. Enfim, era um negócio reiki lá cara, é complicado. A gente fica assim, dói, sabe, ver tantas pessoas perdidas, mano. E instruindo outros, não sabe pra onde vai e puxando outras pessoas junto, sabe? Só queria falar isso. Aquele dia que foi apresentado no Jovens, já sempre tinham comentado, né, da importância do projeto, né, com os professores, não somente com alunos, mas com professores, né. Muitas vezes os alunos, que nem tu falou, os alunos não têm a referência em casa, aí acham a referência na escola, mas daí, né. Até tu falou do professor de sociologia, até imagino quem seja, o que foi, mas não vem ao caso. Aí continua o negócio. Então, eu não sei, pastor, quer falar acrescentar mais alguma coisa? Senão vamos tentar botar os nomes já para nós Já utilizar os vamos botar nomes. os nomes. Até, pessoal, eu falei com a Marilu antes, que a Marilu coordenava o Construindo Valores, porque eu conversei com o Júnior e com a Sami hoje, né? E essa necessidade, então a gente vai. Não sei se a Marilu está conseguindo, mas a gente vai retomar o processo. Nós vamos ter que. Atos de bondade e culto na rua para mim. Marilu, né? Que a gente. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu estou lendo e eu estou pensando. Pode falar que eu estou deixar, lendo aqui, pastor. Tá, a Mari tá lendo. Então, assim, nós vamos retomar o projeto Construindo Valores, né? Nós vamos, então, começar pelo São Miguel, e só que a gente vai precisar reorganizar a equipe, porque a gente tem agora a gente tem poucas pessoas, né? A Jana fazia parte, né, Marilu? A Jana, a Thalita, a Maeli, quem mais? A Amanda, enfim, são pessoas que não estão mais aqui em São Miguel, não estão mais congregando aqui conosco, né? Então, a gente está com poucas pessoas. E, às vezes, é difícil porque é no horário de aula, né? Então, tem que ser de manhã e à tarde. Mas eu creio que a gente vai conseguir, né, organizar essa equipe novamente e vamos começar. As demandas estão aparecendo